Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Então eu estou aqui novamente para a gente dar continuidade ao assunto que trata aí da Oceania, né? Dessas regiões que a gente estudou na aula anterior. Então hoje a gente vai ver a nossa última aula e semana que vem a gente começa a falar das regiões polares, tá bom? Então o dia de hoje é um dia especial, né? É o dia do professor e eu sou muito feliz e muito grata por ser professora, né? Por aprender a cada dia com vocês. Então a gente está tentando aí o tempo inteiro se reinventar, se renovar. E eu ainda tenho a sorte de ter tido a experiência, né? De ser professora de alguns de vocês lá no sexto ano. Então eu lembro com muito carinho de tudo que a gente vivenciou, das atividades que a gente tinha a possibilidade de fazer, né, de quanto a gente era elogiado pelo que a gente conseguia fazer junto com vocês no sexto ano. Então eu lembro que com vocês ali a gente fez até um debate, né? Fizemos portfólios, a gente fazia muitas atividades diferenciadas. Então, agora, nesse momento, a gente ainda não está podendo, né, inovar tanto, fazer alguns tipos de atividades em grupo e tudo, mas eu tenho muita esperança e muita fé que o ano que vem a gente vai conseguir voltar, né, a fazer tudo aquilo que a gente gostava, voltar a ter uma sala ali normal com 30 alunos e vivenciar tudo que a gente já vivenciou. Então eu lembro com muito carinho de muitos de vocês, né? Alguns aí mudaram um pouco, tem uma abordagem diferente, mas outros parece que não mudou nada nesse tempo todo, do sexto até agora. Então vocês são muito especiais e me ensinam a cada dia, tá? Então é com muita alegria que a gente trabalha, que a gente corre atrás de preparar e poder passar alguma coisa para vocês. Então eu tenho muito orgulho mesmo de cada aluno. Daqueles que conseguem tudo ali até sozinhos. Às vezes eu pego uma prova, eu leio ali tudo que vocês sabem, eu fico sorrindo, né? De tanta alegria de ver o quanto vocês são esforçados, são inteligentes. E aqueles que têm mais dificuldade também, a gente está sempre tentando acertar, né? Às vezes você faz uma atividade, não deu certo, aí a gente vai tentando até conseguir que aquele aluno consiga aprender, consiga ter sucesso também. Então, muito obrigada por tudo, tá? Vocês me fazem muito felizes na minha profissão, tá? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, a nossa aula 35. Os objetos do conhecimento é a regionalização geográfica, Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e Melanésia, Micronésia e Polinésia. Então, a gente já viu alguns assuntos na aula anterior, mas eu achei importante a gente focar um pouco mais, né? Falar um pouco mais desse assunto, porque a gente já começa um novo assunto na próxima aula. Então, no nosso livro didático, nós temos aí, a partir da página 120, que vocês podem acompanhar, tá? O conteúdo do nosso livro. Então, a gente vai falar um pouquinho da Austrália, tá? Então, a Austrália é a região que a gente poderia considerar, né, quando a gente fala de Oceania, a Austrália é a região que caracteriza essa região porque tem a maior extensão territorial, tá? É a área continental de maior extensão territorial que a gente vai ter na Oceania. Então, além da massa continental, né, que a gente está falando aqui, ela é formada por vários arquipélagos, várias ilhas. E aí a gente também tem a Tasmânia, né, que está aqui localizada ao sul da Austrália. Então, toda essa região aqui, como vocês estudaram na última aula, correspondem a esse território. Então, a gente trouxe um mapa aí que corresponde à população da Austrália. Então, ela vai estar localizada mais a leste e na parte sul desse território, né? Então, na parte litorânea, que dá acesso aí ao Oceano Pacífico, então é a área de maior concentração populacional, né? Nós vamos ter algumas áreas de vazios demográficos, áreas menos ocupadas, que corresponde às áreas desérticas, né? A parte mais central, então, da Austrália vai ser essa região que a gente vai ter esse vazio demográfico. Então, observando no nosso mapinha, a gente vai ter uma área que é reservada, tá? Para a população nativa, os aborígenes. Então, vocês estudaram
isso aí também na nossa última aula, né, que a Austrália, a população local ali, ela é considerada de origem primeiramente africana, né, os povos foram migrando para a Ásia e até chegar nesse continente. Então, a maioria da população ali tem uma característica bastante similar, esse povo aborígene que vive ali. E a gente sabe que esse continente ele foi um dos últimos continentes a serem descobertos, né, o novíssimo continente, então. E quem fez a exploração desse território foram os ingleses, né? Então, essa população, quando chegou e encontrou os aborígenes, então a gente teve um embate, uma questão de um extermínio dessa população nativa, né? Então, vocês estudaram aí na última aula que eles embebedavam esses aborígenes para que eles mesmo causassem brigas ali entre eles. Eles também eram envenenados. E aí a gente teve a morte de grande parte, né, de grande parcela dessa população nativa. Hoje a gente tem algumas reservas dedicadas a eles, está demonstrado aqui no nosso mapa, né, na parte central, uma área desértica, mais ao norte também a gente tem alguns territórios. Então a população que atualmente ela vai sofrer, né, ela tenta lutar aí para preservar suas características, sua cultura, mas muitos aborígenes hoje, né, vivem em situação de pobreza, de bastante dificuldade, envolvidos muitas vezes com alcoolismo, com drogas, né? E a gente tenta aí lutar a população tenta lutar para que eles mantenham suas características e não perca, então, essa cultura tão importante. Vamos observar aqui o significativo desenvolvimento. Não, aqui a gente pulou uma aqui. Na costa nordeste, tá, do estado australiano de Queensland, tá, encontra-se o maior recife de corais do mundo, tá? Então tá localizado aqui. Então nós temos aqui o Mar de Coral. Então nós temos tá demonstrado na imagem aqui abaixo também uma região muito importante, né? Que é os corais, que é como se fosse a floresta do oceano. Então, isso corresponde a cerca de 1%, né, de todo o território aí. Mas é uma área importantíssima, né, berço ali da reprodução de várias espécies marítimas. E é uma área muito vulnerável também, né, porque ela sofre bastante desgaste. E atualmente a gente está tendo um grande problema do branqueamento desses corais, né? Isso é devido à alteração da temperatura da água, né, aos grandes problemas ambientais que a gente vem enfrentando atualmente. E aí a perda desse coral, que é uma área de proteção no litoral aí, uma área de reprodução de várias espécies, vai prejudicar em vários aspectos, né? A pesca, o turismo. Então, vários problemas vão ocorrer devido à degradação desse ambiente, tá bom? Eu vou deixar um videozinho também para vocês mostrando esses corais nessa região que a gente tem o maior coral do mundo, que fica aí na Austrália, tá bom? Nós temos um significativo desenvolvimento econômico. Principais parceiros comerciais da Austrália são a China, o Japão, o Sudeste Asiático e os Estados Unidos, tá? Atualmente eles têm essa parceria maior com esses territórios, que são regiões bastante desenvolvidas, tá? Mas por muito tempo a Austrália esteve ligada à Inglaterra, né? Porque a Inglaterra descobriu esse território e explorou esse território, as reservas naturais, mas aí quando ela entrou lá no mercado comum, né, a Inglaterra começou a fazer parte da União Europeia, ela foi deixando um pouco de lado essas antigas colônias, né? Então a Austrália começou a fortalecer, formar parcerias com outros territórios, né, que hoje são a China, que vai buscar então recursos, demanda de recursos para o seu desenvolvimento, Japão também, por causa da sua área territorial, Sudeste Asiático e Estados Unidos, tá bom? Agricultura, atividade altamente produtiva no país, voltada para exportação. Então, a agricultura é bem desenvolvida, né? A gente vai ter um destaque aí para a produção de trigo, tá? Nessas regiões, e ela é voltada, então, para exportação.
O subsolo rico em minérios, então isso a gente viu na aula passada. Então na Austrália a gente vai ter importantes minérios, né? Urânio, zinco, ferro, chumbo, a bauxita, o cobre, o ouro, o manganês e o níquel, né? Então a gente tem uma diversidade ampla e sendo também um grande exportador de carvão mineral, tá? Olhei os dados atualizados aí. Atualmente a Austrália é o quarto maior produtor de carvão mineral. Então, o que a gente pode falar? A gente falou das áreas desérticas da parte central e essas áreas são chamadas de outback, tá? Que é umas áreas que são pouco povoadas, tá? É um vasto interior pouco povoado. E aí a gente vai ter uma observação também. Vocês lembram que a gente estudou, quando a gente estudou lá do Sudeste Asiático, a formação das chuvas de monções, tá? Então, isso também vai ocorrer na Austrália. Ok? Na parte norte da Austrália, a gente vai ter influência também dos ventos de monções, né? Que vão ocasionar aquele período de grande quantidade de chuva, tá? Principalmente entre janeiro a março, tá? Então, nesses territórios a gente vai ter essa questão e isso vai impedir, né, que nesse território, então, a gente tenha um grande desenvolvimento agrícola, né? Então, porque esse excesso de chuva vai prejudicar, então, alguns tipos de plantação. Então, lembrem aí que eles são grandes exportadores, por exemplo, do trigo, né? Então, um grande volume de chuva não vai ser adequado para alguns tipos de cultura. Então, uma outra característica que a gente pode observar é que, além das chuvas de monções que ocorrem no norte, ocorrem também as chuvas orográficas ou chuvas de relevo, tá? Por que isso? A gente tem aqui na parte leste uma grande cordilheira, tá? Uma área montanhosa e isso vai ocasionar, essa é a cordilheira australiana, tá? Ou grande cordilheira divisória também que eles falam. Então, a gente tem uma grande altitude nesse território, chegando a 2.300 metros de altitude. Então, o que acontece? Os ventos que vêm do Oceano Pacífico, tá? Eles ficam retidos nessa cordilheira, nessa parte montanhosa. Então, o que vai acontecer? Por causa da umidade ficar retida naquela localização, né? Nós vamos ter a chuva orográfica ou chuva de relevo nessa parte litorânea, tá? A parte leste aqui, então, vai acontecer isso. Então, a gente vai ter uma parte aí bastante fértil, né? Porque vai ter essa questão aí da quantidade de chuva por causa da umidade que vem do Oceano Pacífico, ok? No centro, então, a gente vai ter alguns desertos. Eu coloquei aqui para vocês o deserto de Vitória, Simpson e de Pierre de Sturt. No noroeste, o grande deserto de areia também, ok? Então, trouxemos aqui um mapinha que demonstra os tipos climáticos que nós vamos ter no território australiano. Ao norte, nós temos um clima equatorial, também um clima tropical, tá? Temos aqui na parte leste um clima subtropical. Na parte central, climas áridos ou desérticos, tá? Nas bordas do clima árido ou desértico, nós vamos ter o semiárido. E ao sul aqui, nós vamos ter um clima temperado também na Tasmânia. Ok? Então, vamos continuar. Eu trouxe aqui para vocês a tabelinha que está no nosso mapa, no nosso livro, lá na página 124, tá? A Austrália e a Nova Zelândia, ela mantém comércio com algumas regiões importantes. Então, a Austrália, em 2016, ela tinha de exportação cerca de 259 bilhões de dólares, tá? E a importação, cerca de 266. Então, quer dizer que ela está importando, né? Naquele ano, ela importou mais do que exportou, tá? E na Nova Zelândia, nós vamos ter as exportações 48 bilhões de dólares e importações 51 bilhões de dólares. Também, do mesmo modo, ela adquiriu uma maior quantidade, um maior volume, né, de produtos do que
ela exportou. Então, nós vamos ter os principais produtos na Austrália, são minérios de ferro, cobre, carvão mineral, bebidas, trigo, carnes e madeiras. E os principais produtos importados, né? Veículos, produtos de telecomunicações e computadores, petróleo, medicamentos e móveis. Então, você vê por que essa diferença, né? A Austrália é semelhante ao Brasil. Ela vai exportar, né, commodities, produtos de baixo valor agregado, enquanto ela vai importar produtos de alto valor, né? Então, tecnologia, veículo. Então, por isso, essa diferença aqui nos produtos. Os principais destinos, então, para quem que a Austrália mais vende? Principalmente para a China, Nova Zelândia, do mesmo modo, tá? Então, são bem semelhantes a exportação e a importação. Segundo lugar, nós vamos ter o Japão, tá? Como maior consumidor dos produtos australianos. De quem, então, a Austrália vai adquirir maior quantidade de produtos? Da China e Estados Unidos, tá bom? Então, só para a gente analisar esses fatos aí, entender como que funciona essa questão comercial, comércio externo desses países. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a APEC e a TPP, tá? Então, são parcerias aí que o continente, o território australiano vai ter com outras regiões. A APEC, então, a gente já tinha visto anteriormente, né? Então, é um bloco por iniciativa da Austrália, que foi criado em 1989 e foi aprovado a criação da Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, né? O objetivo era integrar a Austrália em um bloco internacional, né? A Austrália fica ali um pouco deixada de lado, então houve essa necessidade de integração, né? De desenvolver esses territórios. Mas o que é interessante? No relatório de desenvolvimento humano de 2017, a Austrália aparece como segundo lugar no ranking do IDH, tá? Então, olha só o potencial. Segundo lugar no relatório de desenvolvimento humano. A expectativa de vida na Austrália é de 82,5 anos, tá? Bem elevada. E os níveis elevados de qualidade de vida em alfabetização, nutrição, atendimento médico hospitalar. Então, por isso que a gente coloca a Austrália integrada aos países do norte, tá? Altamente desenvolvidos por causa de todos esses índices aqui do desenvolvimento relacionado a esse país. Em 2015, 12 países banhados pelo Oceano Pacífico assinaram a parceria Transpacífico, tá? Que é esse TPP. Para que isso, gente? Para liberar o acordo de livre comércio entre esses países, tá? Todos ali banhados pelo Oceano Pacífico. Então, quem são os integrantes? Japão, Estados Unidos, Brunei, Chile, Nova Zelândia, Singapura, Austrália, Canadá, Malásia, México, Peru e Vietnã. Em 2017, com a entrada, né, de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, ele não achou que era viável, né, essa abertura comercial com esses países. Então, ele se retirou desse grupo do TPP, tá? Que é a parceria Transpacífico. Que esse grupo, qual que é o objetivo desse grupo? Eliminar as tarifas alfandegárias, unificação da legislação dos países membros, tá? Então, eles querem unificar e definir normas de acesso para a internet, proteção a investidores, propriedade intelectual da indústria farmacêutica e digital, e também definir critérios para conservação ambiental, tá? Então, são alguns dos aspectos que a Austrália, então, está envolvida. Então, a gente trouxe aqui a situação geopolítica atual. Então, a Austrália está numa posição estratégica, se a gente observar aqui no Oceano Pacífico, né? Então, essa posição dela vai poder facilitar, manter relações comerciais com várias regiões, tá? Então, a gente tem as regiões industriais de maior desenvolvimento, tá? Na China, no Japão, Canadá, Estados Unidos, e a Austrália vai conseguir, né, ter relações comerciais com vários territórios aí. A gente tem aqui vários portos importantes
então a gente vai conseguir circular essa mercadoria aí com maior facilidade. Rapidinho, então, falando sobre a Nova Zelândia, o arquipélago sudeste da Austrália, então formado pelas duas ilhas que vocês já estudaram, né? As ilhas do norte e as ilhas do sul. É uma região que tem um relevo montanhoso, né? A gente vai ter alguns vulcões em atividade, a gente tem alguns tremores de terra nesses territórios, por causa tá localizado ali no Círculo do Fogo, né? Então, uma área de grande instabilidade. O subsolo da Nova Zelândia é bastante rico em gás natural, petróleo, carvão, ferro e ouro, tá? Eles também têm um destaque para a exportação de trigo, madeira e mineração. Então, na Nova Zelândia, eles têm um grande desenvolvimento na pecuária, criação de bovinos e ovinos. Os ovinos aí em maior potencial, tá? Exportando tanto a lã, a carne, o leite, tá? Então, eles têm um grande desenvolvimento. Se a gente observar aqui, a pecuária intensiva de ovinos, eles têm grande investimento nessa área. Ela se estende aí tanto nas ilhas do sul quanto ilhas do norte, tá? A pecuária intensiva, o gado leiteiro, então, ela vai estar mais concentrada nas ilhas do norte, tá? Bem lá no extremo norte. Temos algumas regiões industriais de maior destaque também na Ilha do Norte e termoelétricas, hidrelétricas, geotérmicas por esse território também. O turismo é uma atividade bastante importante. Na aula passada a gente até falou do turismo aí para atividades radicais, né, que é muito utilizado nesse território. Na Nova Zelândia, a população nativa ali são os maoris, né? É como se fossem uns aborígenes mais organizados, né? Quando o território foi ocupado, então eles tiveram uma resistência maior. Mas o que a gente vai ter de diferente na Nova Zelândia? Eles foram um dos primeiros a se organizar democraticamente, né? A criar um estado de bem-estar social para aquela população, garantindo ali vários benefícios para essa população, tá? Inclusive o direito da mulher à votação, tá? Então eles se destacaram nesse quesito aí rapidamente, e além de se organizar, né, de ter um sindicato de trabalhadores, de ter uma organização para aposentadoria, assistência médica, né? Então vários benefícios para que a população tivesse, né, um estado de bem-estar social. A Austrália e a Nova Zelândia são membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tá? A OECD. Ok? Então, eles fazem parte dessa organização de apoio mútuo aí. E outra questão que nós vamos ter, essa organização, pessoal, só para a gente relembrar aqui, essa organização, ela busca aí apoiar regiões, estados mais pobres, tá? Tentando implementar aí esse estado de bem-estar social para regiões mais pobres, ok? A política antinuclear que é implementada na Nova Zelândia. Então, o que é isso? Não proliferação de armas nucleares, né? Eles são aversos, eles não aceitam, então, que sejam realizados testes nucleares no Oceano Pacífico, principalmente próximo a esses territórios. Então, eles têm uma política bem severa quanto a isso, tá? Muito mais até que a Austrália. E aí a gente vai ter até várias ONGs, tá, atuando nesses territórios aí para proibir que essas armas nucleares sejam testadas nesses territórios. Rapidinho, então, para a gente finalizar, nós vamos falar então rapidamente da Papua Nova Guiné, né? Ela ocupa a metade oriental da ilha de Nova Guiné, então ela faz parte ali, divide parte dessa ilha com a Indonésia, tá bom? É uma região também rica em petróleo, gás natural e minérios, e eles também têm a exportação voltada para os recursos do ouro e cobre, tá? É uma das mais importantes fontes de renda dessa localização. A agricultura,
né, vai garantir ali então a subsistência de maior parte da população então na Oceania. E aí a gente também menciona, né, vocês lembram lá aqueles filmes antigos que a gente assistia, que tinha a questão do canibalismo, né? Então, no passado, né, os relatos que tinham ocorriam também nessa localização, na Papua Nova Guiné. Então, a gente ainda tem dúvidas se realmente isso acabou definitivamente, né? Porque há algum tempo atrás, dois turistas, né, relataram que foram sequestrados com esse objetivo, né? Que eles queriam praticar o canibalismo, mas acreditamos que não. Então, a Oceania, a gente já falou aí na aula passada de várias questões, vários problemas ambientais que vai ter, né, nesses territórios aí, relacionado à queimada, a várias situações adversas, mas uma questão muito preocupante que a gente tem nesse território também é a questão da elevação do nível do mar, né? Então a gente está falando de um arquipélago, várias ilhas nesse território. Então tem algumas ilhas que já estão ameaçadas, tá? Com o avanço do nível do mar, né? Com o derretimento das regiões polares, a gente está tendo essa situação. Então a gente vai ter, muito provavelmente, muito em breve, questão de migrações por questões ambientais relacionadas a esse lugar, né? Porque as ilhas vão se tornar inviáveis para habitação, tá? Uma delas é a ilha de Kiribati, se eu não me engano, tá? E a gente tem uma outra também, que eu não tô me recordando o nome dela aqui agora, mas depois eu falo para vocês. Então, gente, pra gente finalizar esse assunto, eu vou solicitar que vocês façam esses dois exercícios, páginas 126 e 134, tá? E do Geografia em Mapas, eu esqueci de colocar para vocês na aula passada, tá? No presencial foi solicitado que fizessem aí a atividade do Geografia em Mapas, tá? Página 82 até a página 84. Então, façam, tá? Que eu vou deixar o gabarito com as respostas desse exercício para vocês, tá bom? Então, tenham todos um ótimo final de semana. Na segunda-feira, então, nós temos aí a nossa próxima aulinha relacionada às regiões polares, tá bom? Beijo e até a próxima!